Capítulo 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, então Jesus mandou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia em vossa frente, e logo achareis uma jumenta amarrada, e um jumentinho com ela. Desamarra, trazei-os a mim. E se alguém vos disser algo, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti manso e sentado sobre um jumento, um jumentinho filho de um animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus havia lhes mandado. Então trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram as suas capas sobre eles e fizeram-no montar sobre elas. E uma grande multidão estendia suas roupas pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões que iam adiante e as que seguiam clamavam: Hosanas ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Enquanto ele entrava em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, perguntando: quem é este? E as multidões respondiam: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo de Deus. Então expulsou todos os que estavam vendendo e comprando no templo, e virou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito: minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tornastes em covil de ladrões. E cegos e mancos vieram a ele no templo, e ele os curou. Quando os chefes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que ele fazia, e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, eles ficaram indignados e perguntaram-lhe: ouves o que estas crianças dizem? E Jesus lhes respondeu: sim, nunca lestes? Da boca das crianças e dos bebês providenciaste o louvor? Então ele os deixou e saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E pela manhã, enquanto voltava para a cidade, teve fome. Quando ele viu uma figueira perto do caminho, veio a ela, mas nada nela achou, a não ser somente folhas. E disse-lhe: nunca de ti nasça fruto jamais. E imediatamente a figueira se secou. Os discípulos viram e ficaram maravilhados, dizendo: como a figueira se secou de imediato? Porém, Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, vós não somente fareis isso à figueira, mas até se disserdes a este monte: levanta-te e lança-te no mar, isso fará. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Depois de entrar no templo, quando ele estava ensinando, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele, perguntando: com que autoridade fazes isto? E quem te deu esta autoridade? Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se vós a responderdes a mim, também eu vos responderei com que autoridade faço isso. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos seres humanos? E eles pensaram entre si mesmos, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: por que então não crestes nele? Mas se dissermos dos seres humanos, temos medo da multidão, pois todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Porém ele respondeu: não quero. Mas depois se arrependeu e foi. E aproximando-se do segundo, disse da mesma maneira. E ele respondeu: eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles lhe responderam: o primeiro. Jesus lhes disse:
Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas estão indo adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós mesmos no caminho de justiça, mas não crestes nele, enquanto que os cobradores de impostos e as prostitutas nele creram. Vós, porém, mesmo tendo visto, nem assim vos arrependestes a fim de nele crer. Ouvi outra parábola. Havia um homem, dono de uma propriedade. Ele plantou uma vinha, cercou-a, fundou nela um lagar e construiu uma torre. Depois a arrendou a uns lavradores e partiu-se para um lugar distante. Quando chegou o tempo dos frutos, enviou seus servos aos trabalhadores para receberem os frutos que a ele pertenciam. Mas os lavradores tomaram os seus servos e feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Outra vez enviou outros servos em maior número que os primeiros, mas fizeram-lhes o mesmo. E por último lhes enviou seu filho, dizendo: respeitarão meu filho. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram entre si: este é o verdadeiro, venhamos matá-lo e tomemos a sua herança. Então o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Ora, quando o senhor da vinha chegar, o que fará com aqueles lavradores? Eles lhe responderam: aos maus dará uma morte má, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem os frutos em seus tempos de colheita. Jesus lhes disse: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta se tornou cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado de vós e será dado a um povo que produza os frutos dele. E quem cair sobre esta pedra será quebrado, mas sobre quem ela cair, ela os tornará em pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram estas suas parábolas, entenderam que Jesus estava falando deles e procuravam prendê-lo, mas temeram as autoridades, pois elas o consideravam profeta. Capítulo 22. Então Jesus voltou a lhes falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que fez uma festa de casamento para o seu filho e mandou a seus servos que chamassem os convidados para a festa de casamento, mas não quiseram vir. Outra vez mandou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu jantar, meus bois e animais cevados já foram mortos, e tudo está pronto. Vinde à festa de casamento. Porém eles não deram importância e foram embora, um ao seu campo e outro ao seu comércio. E outros agarraram servos dele e os humilharam e os mataram. Quando o rei enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade deles. Em seguida, disse aos seus servos: certamente a festa de casamento está pronta, porém os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai à festa de casamento tantos quantos achardes. Aqueles servos saíram pelos caminhos e ajuntaram todos quantos acharam, tanto maus como bons, e a festa de casamento se encheu de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, percebeu ali um homem que não estava vestido com roupa adequada para a festa de casamento. Então lhe perguntou: amigo, como entraste aqui sem ter roupa para a festa? E ele emudeceu. Então o rei disse aos servos: amarrai-o nos pés e nas mãos, tomai-o e lançai-o nas trevas de fora. Ali haverá pranto e o ranger de dentes, pois muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Então os fariseus foram embora e se reuniram para tramar como o apanhariam em cilada por algo que dissesse. Depois lhe enviaram seus discípulos, juntamente com os apoiadores de Herodes, e perguntaram: Mestre, bem sabemos que tu és o verdadeiro, e que com verdade ensinas o caminho de Deus, e que não te importas com a opinião de ninguém, porque não dás atenção à aparência humana. Dize-nos, pois, o que te parece? É lícito dar tributo a César ou não?
Mas Jesus, entendendo a sua malícia, disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe trouxeram 1 denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e a inscrição? Eles lhe responderam: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando ouviram isto, eles ficaram admirados. Então o deixaram e se retiraram. Naquele mesmo dia, chegaram a ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés disse: Se um homem morrer sem ter filhos, seu irmão se casará com sua mulher e gerará descendência ao seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro se casou e depois morreu, e sem ter tido filhos deixou sua mulher ao seu irmão. E da mesma maneira também foi com o segundo, o terceiro, até o 7. Por último, depois de todos, a mulher também morreu. Assim, na ressurreição, a mulher será de qual dos 7? Pois todos a tiveram. Jesus, porém, lhes respondeu: Errais por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se tornam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. E sobre a ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas sim dos vivos. Quando as multidões ouviram isto, ficaram admiradas de sua doutrina. E os fariseus, ao ouvirem que ele havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se. E um deles, especialista da lei, testando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou, dizendo: Que pensais vós acerca do Cristo? De quem ele é filho? Eles lhe responderam: De Davi. Jesus lhes disse: Como, pois, Davi, em espírito, o chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado de teus pés. Ora, se Davi o chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia lhe responder palavra, nem ninguém ousou, desde aquele dia, a mais lhe perguntar. Capítulo 23. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, dizendo: Os escribas e os fariseus se sentam sobre o assento de Moisés. Portanto, tudo o que eles vos disserem que guardeis, guardai e fazei. Mas não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Pois eles amarram cargas pesadas e difíceis de levar, e as põem sobre os ombros das pessoas. Porém, eles nem sequer com seu dedo as querem mover. E fazem todas as suas obras a fim de serem vistos pelas pessoas. Por isso, alargam seus filactérios e fazem compridas as franjas de suas roupas. Eles amam os primeiros assentos nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças, e serem chamados Rabi pelas pessoas. Mas vós não sejais chamados Rabi, porque o vosso mestre é um, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E não chameis a ninguém na terra vosso Pai, porque o vosso Pai é um, aquele que está nos céus. Nem sejais chamados mestres, porque o vosso mestre é um, o Cristo. Porém, o maior de vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus em frente das pessoas,
pois nem vós entrais, nem permitis a entrada do que estão para entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e isto com pretexto de longas orações, por isso recebereis mais grave condenação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazerdes um prosélito, e quando é feito, vós o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que a vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: qualquer um que jurar pelo templo, nada é, mas qualquer um que jurar pelo ouro do templo, devedor é. Tolos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Também dizeis: qualquer um que jurar pelo altar, nada é, mas quem jurar pela oferta que está sobre ele, devedor é. Tolos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que sobre ele está assentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o que é mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Estas coisas devem ser feitas sem desprezar as outras. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo ou do prato, mas por dentro estão cheios de extorsão e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior deles fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda a imundícia. Assim também vós, por fora, realmente pareceis justos às pessoas, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de injustiça. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se estivéssemos nos dias dos nossos pais, nunca teríamos sido cúmplices deles quando derramaram o sangue dos profetas. Assim vós mesmos dais testemunhos de que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei, pois, a medida de vossos pais. Completai de fazer o que vossos ancestrais começaram, matando os justos que anunciavam a palavra de Deus, e em especial matando Cristo. Serpentes, ninhada de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis em vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que venha sobre vós todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, ao qual matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo que tudo isto virá sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, porém não quisestes. Eis que vossa casa vos será deixada desolada, pois eu vos digo que a partir de agora não me vereis, até que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Capítulo 24. Jesus saiu do templo e se foi. Então os seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrarem os edifícios do complexo do templo. Mas Jesus lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, depois de se assentar no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele
reservadamente, perguntando: Dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim da era? E Jesus lhes respondeu: Permanecei atentos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, que não vos espanteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestilências e terremotos em diversos lugares. Mas todas estas coisas são o começo das dores. Então vos entregarão para serdes afligidos, e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa de meu nome. E muitos se tornarão infiéis, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E muitos falsos profetas se levantarão, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a injustiça, o amor de muitos se esfriará. Mas o que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação, dita pelo profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa. E o que estiver no campo não volte atrás para tomar as suas roupas. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, porém, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem encurtados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão encurtados. Então, se alguém vos disser: olha o Cristo aqui, ou olha ele ali, não creiais, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho dito com antecedência. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está em um recinto, não creiais. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e aparece até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão do céu, e as forças dos céus se estremecerão. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Naquela hora todas as tribos da terra lamentarão, e verão ao Filho do Homem que vem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade à outra dos céus. Aprendei a parábola da figueira. Quando seus ramos já ficam verdes e as folhas brotam, sabeis que o verão está perto. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que já está perto as portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará, até que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras de maneira nenhuma passarão. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, a não ser meu Pai somente. Assim como foram os dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não sabiam, até que veio o dilúvio, e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquela hora, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão moendo em um moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis em que hora o vosso Senhor virá.
Porém, sabei disto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria invadir a sua casa. Portanto, também vós estai prontos, porque o Filho do Homem virá na hora que não esperais. Pois quem é o servo fiel e prudente, ao qual o seu senhor pôs sobre os seus trabalhadores para lhes dar alimento no seu devido tempo? Feliz será aquele servo a quem, quando o seu senhor vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele servo mau disser em seu coração: meu senhor está demorando a chegar, e começar a espancar os servos companheiros seus, e a comer e a beber com os beberrões, o senhor daquele servo chegará num dia que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e o despedaçará e porá sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes.